Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, há o relato de o Sermão da Montanha. Mohandas Gandhi Mahatma, que não era cristão, ele teve o cuidado de ler o Evangelho e disse que se Jesus tivesse vindo à Terra para somente pronunciar o Sermão da Montanha, já teria dito o suficiente para vivermos uma vida digna e elevada. E nesse Sermão do Monte, Jesus apresenta várias sentenças que ficou consagrado na história do cristianismo como as bem-aventuranças. E bem-aventuranças significa felizes são, bem-aventurados, felizes são. E ele faz um elenco, apresenta um elenco de bem-aventuranças. Dentre esses bem-aventuranças, há o que foi destacado para este breve encontro nosso, nesta tarde. Refiro-me aos bem-aventurados, os mansos. Noutras traduções, bem-aventurados os brandos. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Essas duas bem-aventuranças, essas duas sentenças de Jesus, estão muito oportunas, são absolutamente atuais, como toda a fala de Jesus é atual. Exatamente porque vivemos nesses dias de excelentes conquistas da inteligência, quando temos uma produção científica e recursos tecnológicos formidáveis, quando vivemos esses dias em que se fala tanto em inteligência artificial e tem faltado tanta inteligência emocional. Quando ainda graça a violência na terra, a violência sob todos os aspectos, a violência no trânsito, a violência no ambiente doméstico, na seara profissional, a violência pública, sem falar nos episódios bélicos, as guerras ao longo da história da construção civilizatória e ainda na atualidade, em que há vários focos de guerra no planeta e sempre uma ameaça de um conflito, sempre o surgimento de uma possibilidade iminente de confrontos bélicos. Nesses dias em que as pessoas encontram-se atormentadas com a pressa, vivemos dias de intensa celeridade. Tudo tem que ser muito rápido. E quando o indivíduo não alcança os seus objetivos de forma rápida, ele se irrita. São esses dias de corridas, como se tem dito no senso comum, nesse dia a dia de correria, a correria do dia a dia. Então as pessoas estão muito apressadas. E tudo tem que se ajustar, se adaptar às suas exigências de inquietação, às suas agitações, à sua pressa. Vivemos esses dias de profundo estresse. O estresse é uma das tragédias do nosso cotidiano. O estresse tem consumido muito fluido vital dos corpos. O estresse tem matado muitos neurônios. Além dos neurônios sofrerem o processo de degenerência ao longo do tempo, nós podemos acelerar através da nossa postura emocional, da nossa conduta mental. O estresse, nesses dias em que existem tantas limitações, nesses dias em que há tantos episódios de Alzheimer, nós precisamos prestar muita atenção em nosso comportamento de estresse, que tem produzido muitos quadros desta ocorrência infeliz. Ao mesmo tempo que
O estresse abre espaço para outras tantas enfermidades. Por essa razão, nesses dias de tanta inquietação, quando o indivíduo, não tendo seus anseios atendidos com a pressa que requer, reage de forma irritada, reage de forma bruta, bem como sempre que alguém não corresponde às suas expectativas, aos seus anseios, quando tem uma ideação, uma vontade frustrada, uma decepção, reage com violência. Então vivemos esses dias de intensa violência. Nunca se falou tanto em feminicídio como na atualidade. Os crimes seriais têm acontecido de forma frequente no mundo, inclusive tem ocorrido em nosso país, de tal modo que tem chamado muita atenção das autoridades do planeta. Quando então vivemos esses dias de muita violência, de irritabilidade, de cólera, quando as pessoas elas têm produzido ofensas recíprocas com muita facilidade. E diante desse quadro infeliz, as pessoas, ao mesmo tempo que explodem em fúria contra o outro, são muito melindradas, se ferem, se ofendem, se melindram com muita facilidade. São susceptíveis às ocorrências que os outros produzem contra si e não analisam, não avaliam quanto faz contra o outro. Então vivemos esses dias em que a violência ainda graça, a violência da palavra, a palavra agressiva, a palavra felina. A palavra, ela é portadora de vibrações, de energias com frequências específicas que alcança outra mente, a outro coração, produzindo os resultados, conforme a estrutura psicológica e emocional da pessoa alvo, produz efeitos importantes. Então, tem se pronunciado palavras felinas, agressivas, com muita facilidade, com o objetivo de ofender, de magoar, de melindrar, de produzir impacto no outro, porque o indivíduo, no tormento do seu ego iludido, do seu ego narcisista, como diz o espírito Joana de Ângeles, o ego primitivo, que pode ser muito intelectualizado, mas do ponto de vista moral, ainda primitivo. Nesses dias, portanto, cabe muito bem a sentença de Jesus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos. Mansos são aqueles que praticam a mansuetude, brandos a brandura. Bem-aventurados pacificadores. Nesses dias em que existem tanta violência recíproca, aquele que silencia diante do verbo ou do comportamento menos feliz, que silencia, não revida, não reage, não devolve, é um pacificador. Por isso, vale muito a pena prestarmos atenção na fala de Jesus, que é um verdadeiro convite. Sede mansos, sede brandos, sede pacíficos, para que saibamos, como asseverou Chico Xavier, esse médium notável, ele disse: sejamos aquele que põe um ponto final na história do mal. Porque o mal, muitas vezes, ele tem recebido a nossa autorização e realizamos um circuito de trânsito do mal, quando ele deveria ser impedido o seu circuito. Então as pessoas têm produzido simplesmente um comportamento de passar adiante. O mal, quando devemos colocar o ponto final no mal, através do silêncio e da conduta nunca reativa. A reação, como diz a física, é no sentido contrário, com a mesma força e intensidade. Então é um confronto. Ao invés da reação, a ação. A ação é outro movimento. Tem faltado muito da brandura e da mansuetude na atualidade. Quando o indivíduo, ele tem o seu ego, o ego iludido, o ego ainda muito susceptível,
porque é egocêntrico e narcisista, porque todo aquele que se ofende, que se magoa, que guarda ressentimentos, é de ego iludido. É o ego ainda muito acendrado, que não admite, sob hipótese nenhuma, que alguém lhe fale alguma coisa, que alguém se comporte desta forma contra ele. Não admite de modo algum. É como comportamento de inaceitação, reage. Reage com mágoas, com ressentimentos, com ódio, ou com um comportamento reativo, contrário ao indivíduo, produzindo esse estado de coisas na nossa sociedade. A melhor conduta da mansuetude, a do silêncio diante do mal. Como assevera o espírito Joana de Ângeles: o mal que me fazem não me faz mal, a menos que eu permita. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço, isso me faz mal. Enquanto não desenvolvemos essa consciência, nós ainda continuaremos nos achando com o dever de reagir. Na época de Jesus, a perspectiva mosaica, a lei mosaica, que tinha a representação divina, porque Moisés, para controlar, para administrar, para fazer a gestão de um povo, de uma geração, de um povo liberto do jugo egípcio, ao longo de muitas décadas, muitos séculos, ele precisou estabelecer algumas medidas rigorosas de disciplina ético-moral comportamental. Ele estabeleceu leis muito rígidas e deu as suas leis civis, leis criminais, deu as suas leis à autoridade divina, para que o povo então respeitasse aquelas leis, porque elas são de Deus. Ou seja, ele estabeleceu para toda a sua diretriz legal a representatividade de Deus. Então, dentre as várias possibilidades de comportamento humano, existia o revide. O homem honrado, ele tinha que reagir a tudo que lhe fizesse contrário. O homem, a mulher nunca foi muito considerada naquele tempo, como até hoje em algumas culturas. Tanto que aquele episódio da mulher surpreendida em adultério, que foi levada à praça pública para ser apedrejada até a morte, fazia parte da lei. Eles estavam cumprindo a lei, simplesmente. Então, eram leis muito rigorosas. E Jesus, então, no diálogo com os discípulos e com o povo, ele disse: tem sido dito que deveis pagar o mal com o mal. Era da lei. Porque um homem honrado, para ele defender a sua honra, ele tinha que revidar. Devolver na mesma moeda. Pagar o mal com o mal. Mais ou menos hoje ainda paira esse entendimento no inconsciente. Ainda paira. Eu tenho que reagir para defender a minha honra. Durante a minha adolescência, eu vi muitos noticiários na TV de crimes perpetrados por homens casados, companheiros, namorados, que assassinavam as suas companheiras. Hoje tem a denominação de feminicídio. E a defesa nos tribunais de júri argumentavam a legítima defesa da honra, bem próprio daquele tempo mosaico. Legítima defesa da honra de quem? Do homem. E quantos, eu me recordo, foram absolvidos com esse argumento da defesa? Quantos? É um comportamento que ainda paira de alguma forma na nossa cultura, por herança atávica, de uma moral ainda muito primitiva, que estabelece esse direito de reagir para defender a honra. Mas só do homem. Então, Jesus disse: tem sido dito que deveis pagar o mal com o mal, mas eu vos trago uma novidade. Evangelho quer dizer novidade, boa nova, boa notícia. Pois eu vos trago uma novidade, que deveis pagar o mal
com o bem. Revolucionário. E permanece ainda hoje uma proposta revolucionária: pagar o mal com o bem, que não é reativo, é ativo. Ao invés da reação, a ação. Percebam, outro movimento, é uma outra ação, um outro movimento, e não um movimento no sentido contrário, que é reativo. Pagai o mal com o bem. É revolucionário, é pacificador, é renovador, é transformador. E ainda muitos não têm seguido essa orientação de Jesus, essa novidade, esse comportamento próprio do Evangelho. Por isso a importância da brandura, como propôs Jesus. Sede mansos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Michel Foucault, historiador, sociólogo francês, estabeleceu a tese de que vivemos a luta de poder. É a luta de poder no âmbito da administração pública, mas é a luta de poder, ou de poderes também, dentro de casa, quando os cônjuges eles disputam o poder. E se nós observarmos bem, estamos sempre disputando poder. No trânsito, os que têm os carros mais possantes, os carros maiores e mais capazes, eles se acham no direito de usurpar o espaço do outro e se impõem com o tamanho do automóvel, com a possibilidade de velocidade, e se vive no trânsito uma verdadeira disputa para ver quem é mais tolo. Então é disputa de poder para ver quem é mais astuto, é disputa de poder para ver quem é mais perspicaz, quem é mais esperto, porque dizem alguns de um raciocínio muito limitado, muito imediatista e superficial: o mundo é dos espertos, afirmam uns. Então é a disputa de poder. Quem é mais esperto, quem é mais astuto, quem é mais capaz, quem é mais forte fisicamente, quem é mais inteligente. Percebo que de vez em quando a TV divulga algum tipo de classificação. Os mais ricos, os mais belos, os maior QI, os mais isso, os mais aquilo. Percebam? Porque vivemos na sociedade exatamente essa cultura de disputa de poder. Disputa de poder. E então, para alguns, vale tudo. Para alguns vale tudo. Para aqueles de ego primitivo, utilizando aqui o raciocínio do espírito Joana de Ângeles, de ego moralmente primitivo, embora possa ser muito bem posto na civilização, intelectualizado, mas moralmente primitivo, vale tudo. E porque o ego está iludido, vive as ilusões, a ilusão do poder, a ilusão do dinheiro, a ilusão do prazer, a ilusão da força física, a ilusão da beleza, as ilusões. O ego iludido fará de tudo sem considerar valores éticos, morais, para atingir seus objetivos. E para tanto, ele muitas vezes dispensará a mansuetude, a brandura, porque isso é coisa dos fracos. Pacificador, brandura, mansuetude, isso é para os fracos. Então, Jesus até hoje nos propõe: bem-aventurados, felizes são os brandos, os mansos. E no senso comum se estabelece a palavra manso como se fosse próprio dos fracos, dos perdedores. Mas manso vem de mansidão, de mansuetude, que são recursos morais de comportamento, daquele que compreende, daquele que entende, daquele que tolera, daquele que perdoa, daquele que é indulgente. Por isso, a importância da brandura, da mansuetude, do comportamento pacífico. Por isso a importância de adotarmos um comportamento psicodinâmico de aceitação. Aceitar a realidade como ela é, produzindo as transformações que se façam necessárias e possíveis. Aceitar os outros como são, a outra pessoa como ela é.
porque sempre quando o indivíduo não aceita o outro, nós reagiremos. Eu não aceito o outro, então eu reajo, porque o outro tem que se ajustar, se enquadrar às minhas exigências, às minhas imposições, para que então eu aceite. Se a pessoa não se ajustar às minhas expectativas, aos meus critérios, então eu não aceito, e há o conflito. O homem e a mulher sábios, eles aceitam o outro como ele é, com as suas qualidades e com as suas deficiências. O outro como é, sem esperar além do que o indivíduo queira e possa produzir, sem estabelecer expectativas. Vive-se uma sociedade de frustrados e decepcionados por causa das expectativas que se criam em relação ao outro, em relação à vida, em relação à sociedade. Cria-se tantas expectativas e nem sempre seremos correspondidos, atendidos em nossos anseios. Então vivemos uma contemporaneidade de homens e mulheres frustrados e decepcionados, e por isso se consideram muito infelizes. E é necessário, portanto, a aceitação. Aceitar a realidade como ela está posta e as pessoas como são. E nós trabalharmos pelo cumprimento dos nossos deveres. Exatamente porque nosso compromisso é com a nossa própria destinação, com o nosso próprio mundo íntimo. E na medida em que logramos possibilidades de trabalhar pelas transformações, ressignificações, trabalhemos. Mas quanto à realidade e os outros, aceitar as pessoas como são. Sem receios, sem medos. A amadurecer psicologicamente. Porque muitas vezes encontramos pessoas maduras no corpo, até mesmo envelhecidas no corpo, mas psicologicamente infantis. Não há nada pior que um indivíduo adulto psicologicamente infantil, com exigências egocêntricas, exigências narcísicas, imposições de um ego ainda tão iludido. A amadurecer psicologicamente produz esse estado de brandura, de compreensão, de aceitação, de abertura, porque o indivíduo que tem a postura de abertura, ele não nega as possibilidades. Todo indivíduo que se fecha, produz uma cápsula do ego, ele não aceita nada, ele não concorda com nada. É um indivíduo reativo, rabugento, mal-humorado, inquieto. Enquanto aquele que tem uma abertura psicológica, ele observa tudo, retém o que é bom, não retém o que não é bom, como disse Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é lícito. Ou seja, eu posso viver da forma como quiser. Eu posso aceitar no rol dos meus comportamentos, eu posso aceitar no elenco de meus hábitos o que eu quiser. Mas nem tudo me convém. No sentido espiritual, ético, moral. Nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso dizer palavrões, mas convém porque me conviria utilizar palavras chulas vulgares. Para o indivíduo reto, psicologicamente amadurecido, com senso ético, com valor moral, jamais se permitirá o uso de palavras chulas vulgares. Jamais. Por quê? Porque é o indivíduo que pauta a sua existência pelo que lhe convém do ponto de vista ético, moral e espiritual. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É-me lícito adotar vícios. Lícito aquilo não no sentido legal do termo. Lícito porque eu posso. Eu posso assimilar no meu jeito de viver vícios. Tudo me é lícito, disse Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Por que eu assimilaria vícios na minha existência, violentando o corpo e o psiquismo? Por que eu faria isso? Se vivo conflitos, porque todo indivíduo que adota qualquer tipo de vício está em conflitos, procura uma terapia.
produzo um autoconhecimento, faço uma terapia, porque deixar-me arrastar por vícios não me convém. Embora eu possa adotar no meu elenco de comportamento o vício, mas não devo. Por quê? Porque prejudica o corpo, o meu psiquismo, e como eu sei que sou espírito imortal, porque eu haveria de assimilar no meu roteiro existencial essa absoluta insensatez? Por isso Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, ou seja, tudo eu posso assimilar, porque eu sou livre, mas nem tudo me convém. E Paulo de Tarso disse ainda, eu devo conhecer tudo e reter o que é bom. Conhecer tudo e reter o que é bom. Quando ele diz conhecer o que é o tudo, no sentido de estar aberto. Eu estou aberto, mas eu só vou reter o que é bom. Assimilar na minha psicodinâmica, nos hábitos de pensamentos, de emoções e sentimentos, aquilo que é importante para o meu progresso, para a minha saúde integral, saúde mental, saúde emocional, saúde moral e saúde do corpo. Então, vivemos esses dias ainda de muitas ilusões. E dentro das consequências das ilusões está o comportamento agressivo, o comportamento inquieto, estressado, violento. Trabalhemos pelo nosso soerguimento moral, para adotarmos como comportamento a mansuetude, a brandura e a conduta pacífica. Não adotemos o comportamento irrefletido de responder a qualquer coisa. Nem tudo que nos dirige merece resposta. A melhor resposta, o silêncio pacificador. E se precisarmos nos posicionar, sejamos sempre aquele que se posiciona de forma pacífica. Jamais a favor do belicoso, jamais a favor do delito, jamais a favor do comportamento infeliz, sob qualquer justificativa. Jesus estava no Sinédrio, preso para interrogatório, antes de ser levado a Pilatos. Um dos soldados do Sinédrio, de comportamento biltre, pusilânime, porque todo indivíduo em conflito, ele se aproveita das circunstâncias em que o outro se encontra num contexto menos favorecido no seu olhar, na sua perspectiva de ilusão e de ego atormentado, para tentar humilhar, constranger, submeter ao seu tacão. Esse soldado biltre, covarde, Jesus preso, ele vai em direção de Jesus e dá-lhe um tapa no rosto. Jesus, com muita serenidade que lhe era peculiar, Jesus foi sereno sempre. Em um instante ele perdeu a serenidade, a tranquilidade, a calma, porque era de consciência desperta. Era um ser de consciência pacificada pelos deveres retamente cumpridos, por estar conectado com Deus, estar identificado com as leis de Deus. Então, sempre sereno. E ele, naquela circunstância, quando ele levou o soco no rosto daquele soldado covarde, ele se dirigiu ao soldado e lhe perguntou: por que me bateste? Se eu te fiz alguma coisa, diga-me. Mas se eu não te fiz, por que me bateste? Ou seja, ele estabeleceu um diálogo para que o outro se pacificasse. Enquanto muitos adotariam um comportamento diverso, reagiriam contra o outro, porque estabelece um raciocínio muito simplista, imediatista, reativo, de que precisa pagar na mesma moeda. É por isso que há tantos conflitos na Terra hoje, tantos conflitos. Percebo os nossos governantes, os responsáveis pela condução das cidades, dos estados, das nações, ficam trocando farpas, os petardos mentais dos egos atormentados de ânsia de poder, de dominação. Veja os ambientes domésticos. Olha só o que é no ambiente urbano, na seara profissional.
onde olharmos, encontraremos sempre pessoas de conduta reativa. É quando a pessoa adota a postura pacificadora, serve de exemplo para a humanidade. Veja, Jesus dividiu o tempo antes dele e depois dele. A conduta de Sócrates, diante da prisão, da condenação injusta e sumária, ele se manteve absolutamente sereno. Sócrates, esse homem notável, que Emmanuel, através de Chico Xavier, disse: Sócrates viveu o cristianismo antes do próprio cristianismo. Ele estava preso e um dos seus discípulos, Criton, o mais jovem, foi visitar a Sócrates. E ele disse para Sócrates o plano que ele e os amigos estabeleceram. Nós conversamos com o carcereiro da madrugada e ele abrirá o cárcere para que o Senhor fuja conosco. Nós vamos suborná-lo para que ele então abra as portas do cárcere na madrugada. Sócrates olhou para Criton, que era o discípulo mais jovem. Ele disse: eu sou mesmo um péssimo filósofo. Por que o Senhor está dizendo isto? É que vocês estão subornando um servidor público para que eu fuja da prisão. Mas é claro, Senhor, o Senhor foi condenado à morte. Mas os meus julgadores, segundo a história, cerca de 70 juízes, os meus julgadores também estão condenados à morte. É apenas uma questão de tempo. Mas, Senhor, a condenação é injusta. Tu querias, Criton, que a condenação fosse justa? Porque se fosse justa, ele era um devedor. Eu não estou preso, Criton. Eu sou livre. Eu sou livre. E estou em paz. Não preciso que o cárcere seja aberto, porque eu não estou preso. Estou livre. Os meus juízes, eles estão presos na consciência comprometida e com suas ambições do ego, enquanto eu estou livre e estou em paz. Quando lhe foi dado a cicuta, o veneno para a pena capital, ele sorveu com muita tranquilidade. Deitou-se no leito de pedra e aguardou que o veneno fizesse o efeito no corpo. Por quê? Porque ele era um homem pacífico, pacificador. Não reagiu nem um instante, não teve medo da morte, porque ele sabia da imortalidade. Então, serenidade. Esse homem notável, como notável Madre Teresa de Calcutá, que foi acusada pelos próprios pares da igreja, foi acusada por jornalistas na Inglaterra, dizendo que ela estava mancomunada com o interesse temporal com alguns poderosos da Grã-Bretanha para o seu movimento voltado aos necessitados, aos esquecidos, aos abandonados da sociedade, aos invisíveis. E ela nunca reagiu contra eles, nunca se defendeu, continuou no seu trabalho, voltado ao bem. Construiu inúmeros hospitais para os enfermos abandonados, numa época em que aconteceu o boom da AIDS, e a discriminação era muito soez, ela acolheu a todos no seu regaço materno de amor, para ajudá-los, para ampará-los, e construiu hospitais voltados a eles. E um dia, um repórter inglês lhe perguntou: irmã, a senhora que lida com tantos doentes e doenças, qual foi a pior doença que a senhora já conheceu? Ah, meu filho, com muita sabedoria. Ela disse: ah, meu filho, a pior doença que alguém pode ter é a doença da indiferença. Essa mulher notável adotou o comportamento da brandura, da mansuetude, do comportamento pacificador. Chico Xavier, Irmã Dulce, Francisco de Assis e outros tantos homens e mulheres de ontem, de hoje, os conhecidos, os que têm um registro na história, os anônimos,
tantos homens e mulheres voltados ao bem, à brandura, à mansuetude, ao comportamento pacífico. Sejamos homens e mulheres que participamos desse grande movimento libertador, revolucionário do bem. Bem-aventurados os mansos, ou brandos, bem-aventurados os pacíficos. Nesses dias de tanta ansiedade, nesses dias de tanta violência, nesses dias de tanta animosidade, sejamos pacíficos, sejamos brandos, para que da nossa fala somente palavras de brandura, de equilíbrio, de bom senso, de paz. Os nossos gestos sejam sempre voltados ao entendimento, à concórdia, à harmonia, que a nossa conduta jamais seja reativa, mas sempre ativa. Nunca há reação, sempre há ação. A ação positiva, a ação nobre, a ação voltada ao bem. Amai-vos, disse-nos ele, porque somente através do amor, o amor liberta, o amor felicita, o amor soluciona todos os conflitos. Onde há conflito, está a ausência do amor. Onde o amor se faz presente, dilui-se o conflito. Prestemos muita atenção nas lições da Boa Nova, o Evangelho, e adotemos como nossa filosofia de comportamento, nosso código moral de vida, para transformarmos-nos e que possamos colaborar na transformação da sociedade, com tranquilidade. Sejamos joviais e serenos sempre. Serenidade, paz de espírito. Nesse dia de tanta impaciência, Joana de Ângeles, Espírito diz, a paciência é a exteriorização da paz de espírito, a paz interna. Saibamos construir serenidade interna, paz de espírito. Saibamos construir essa tranquilidade íntima, através do comportamento reflexivo, da nossa conexão com Deus, a nossa identificação com Jesus. Paz de espírito, serenidade. E o nosso comportamento será sempre tranquilo, sereno, paciente, indulgente, tolerante, compreensivo. Então, estaremos colaborando com a transformação geral da sociedade, porque somos indivíduos felizes e serenos. Bem-aventurados os mansos, os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Sejamos um desses e sejamos felizes. Elevemos nossos pensamentos a Deus, dizendo da nossa gratidão pela vida, por estarmos aqui, nossa gratidão a Jesus, a Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, essa doutrina fascinante que ilumina a nossa inteligência e pacifica o coração. Nossa gratidão a esta abençoada casa que sempre nos acolhe com amizade. A cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, nossa particular gratidão e os nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz.